Olá, pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um Search Talks. Eu sou a Júlia do SEO e a gente está aqui hoje para falar sobre SEO no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um dos ramos mais competitivos aí que a gente vê hoje em dia na SERP, né, e nas buscas. E eu trouxe hoje para conversar comigo sobre esse assunto duas pessoas que estão aí inseridas já, que trabalham numa empresa desse ramo e que a gente pode trocar bastante sobre esse assunto. Eu trouxe o Guilherme e a Bárbara aqui da Cetim. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Um prazer recebê-los. Vocês querem começar cada um se apresentando, por favor? Ah, vá. Olha, chefinho, eu trabalhei nessa incorporadora, cuido de toda a área de conteúdo digital e eu tô aí no dia a dia de SEO, né? Então eu toco essa frente junto com o Gui e é bem desafiador e tem sido bem desafiador nesses meus 3 anos de Cetim, mas a Júlia tem ajudado bastante aí. Como a Bárbara disse, é um mercado que muda muito, né? A gente não tem produtos fixos, os produtos se alternam aí ao longo dos anos, mas é interessante justamente por conta dessa dinâmica. Eu também trabalho no mercado imobiliário já há alguns anos, há mais de 10 anos, e com SEO especificamente já tem quase o mesmo tempo, né? Porque a disputa é muito acirrada pelo posicionamento, pelas buscas, e o tráfego orgânico é um dos mais importantes para a gente. Eles estão ali no top 3, seja de conversão em leads, seja de geração de negócio. Então, é um assunto bem importante no nosso dia a dia. Boa. E a Bárbara e o Guilherme trabalham na Cetim. Você quer contar um pouquinho melhor sobre a Cetim pra gente? Claro, a Cetim é uma incorporadora que é bem tradicional no mercado paulista. A gente já tem 45 anos de existência, de atuação no mercado. Hoje, ela foca suas atividades no médio alto e alto padrão. A Cetim, ao longo dos últimos anos, já trabalhou muito no segmento de hotelaria, construindo e incorporando hotéis, e também no mercado de compactos, né? O São Paulo viveu um boom de apartamentos de estúdios nos últimos anos, e a Cetim já lançou e entregou mais de quase 1.500 estúdios. Então, a gente teve presente nesse segmento também de imóveis compactos nos últimos anos. Atualmente, a gente está focado muito mais em imóveis de alto padrão, em regiões importantes e tradicionais de São Paulo. Então, o nosso trabalho em SEO também é acompanhar esse movimento da empresa, né? Essa disputa por espaço em cada um desses segmentos. Então, não é simplesmente olhar para palavras e para termos focados em imóveis, você tem que buscar também encontrar o equilíbrio em cada um desses segmentos, em cada uma dessas disputas. E o nosso trabalho é muito complexo justamente porque tem que entender quanto tempo a gente acha que aquele produto vai ficar disponível no mercado, para a gente também não trabalhar ele com régua de importância durante muito tempo. E o fato da Cetim ter atividade em segmentos diferentes, como eu disse, torna o objetivo ainda mais difícil, porque nós somos uma incorporadora, então, como incorporadora, a gente tem uma cartela limitada de produtos. Nós não somos uma imobiliária, por exemplo, que trabalha com aluguéis, com imóveis para compra e venda de... É uma variedade muito menor, né? Muito Exatamente. mais nichado. Tem uma Exato. competição um pouco desleal, né? Porque como nós somos incorporadora, a gente atua em São Paulo, como que a gente consegue definir isso e trazer para o nosso nicho, ainda mais pensando que nós estamos em médio e alto padrão. Então, tem outras incorporadoras que trabalham o Brasil inteiro, ou trabalham São Paulo, todas as regiões, e fica muito mais fácil. Agora, a gente está em algumas regiões e isso dificulta um pouco mais o Já trabalho é de SEO, né? nichado por ser uma cidade específica, né? Até tem alguns Uhum. empreendimentos fora da cidade, mas enfim, Sim. é tudo aqui na Grande São Paulo. E também é muito nichado por serem é, só compra de apartamento, médio e alto padrão. Então, enfim, são vários nichos dentro de um nicho, né? Exatamente. E aí, então, se você não trabalha com o mercado imobiliário, mas se você quer continuar aqui com a gente, vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre assuntos, enfim, sobre competição em um dos nichos mais competitivos em SEO, sobre micronichos, sobre estratégia de conteúdo. Então, continua aí, que mesmo se você não trabalha com o mercado imobiliário, vai ter bastante insight para você pegar desse conteúdo. E para começar, por que vocês acham, né, assim, eu acho que é uma opinião geral do mercado, eu já trabalhei com mercado imobiliário, estou aí com vocês, e por que vocês acham que o mercado imobiliário é tão desafiador quando a gente fala de marketing, né? O que torna o mercado imobiliário um mercado tão difícil?
Você já Olha, deu uns spoilers aí, né, a da sua gente, resposta. exato, a gente tem alguns ingredientes que tornam o mercado mais complexo. Obviamente que é difícil mensurar a dificuldade de cada segmento, mas isso que eu falei, mais alguns outros aspectos, tornam ele mais complexo, porque o número de fatores que você precisa avaliar na construção da estratégia, vale a pena eu trazer mais tráfego, mais volume de tráfego, ou vale a pena eu focar os meus esforços em palavras mais específicas, né, que me trazem, por exemplo, mais geração de negócio. Porque eu posso decidir, olha, dando um exemplo real, eu vou trazer mais tráfego de apartamentos em São Paulo, ou eu vou trazer mais tráfego de apartamentos de 3 dormitórios no bairro X de São Paulo. Talvez eu tenha uma diferença aí de volume de 10 vezes menor nesse segundo exemplo. Mas se esse segundo exemplo me traz uma conversão absurdamente maior de geração de negócios, talvez faça mais sentido eu focar nessa segunda, que vai me trazer, sei lá, 100 visitas por mês no meu site, mas que dessas 100 visitas eu vou conseguir converter metade, né? Então, isso faz muito sentido dependendo do posicionamento da empresa, dependendo da capacidade que você tem de convencer aquele lead que você gerou em comprar, em visitar, enfim, são alguns steps. E o mercado imobiliário em si, ele já tem uma série de dificuldades que são inerentes ao segmento, aos nichos, né? Então, a gente está falando de períodos para incorporação longos, né? A gente começa a pensar um produto 6 meses antes de abrir a venda desse produto, né? Então, eu tenho que, do zero, sem histórico nenhum, começar a planejar uma atuação naquela palavra-chave. Então, vamos supor que a Cetim vai lançar um apartamento em Perdizes, um empreendimento em Perdizes. Eu preciso começar um tempo antes, 6 meses, um ano talvez, a pensar, já se eu não tiver atuação nesse segmento, a pensar em como é que eu consigo construir uma base para quando eu subir a minha campanha, quando eu tiver com o stand aberto, quando eu tiver com o produto já recebendo visitas, conseguir já ter um tráfego orgânico e uma presença minimamente construída, mesmo que não seja exibindo o meu produto em si. Só que ainda assim é começar do zero, né? E aí esse produto pode ser que venda tudo em 6 meses, e aí eu não preciso mais trabalhar tráfego para ele, eu tenho que partir para outra. Pode ser que fique 4 anos com unidades à venda. Então isso é imprevisível. Você consegue projetar, eu acho que isso aqui vai muito bem por conta de preço, de demanda, de oferta, mas você não consegue ser 100% assertivo. Então, você faz um planejamento de SEO a médio prazo, mas pode ser que deu 6 meses, abrimos as vendas, vendemos 80% desse produto, não é mais o meu foco. Eu vou atuar agora em outra região de São Paulo, que é o meu próximo lançamento. Então, para mim, esse é um dos itens que mais torna difícil o planejamento a médio e longo prazo, tanto de SEO quanto de qualquer de outras presenças em mídia paga, por É porque exemplo. muda o foco com uma frequência relativamente, né, grande, assim. Exato. O tempo que você demora para montar uma estratégia de SEO e ranquear e aparecer ali bem posicionado para um bairro ou, enfim, para uma palavra-chave específica do imóvel que você quer vender, já talvez tenha sido o tempo que você gastou ali para já vender tudo. E aí, quando você chega lá, meio que você tem que Exato. já começar outro. Exato. Então, E tem todos os outros players funcionam da mesma maneira, tirando, obviamente, as imobiliárias, como a Bá disse, né, empresas que trabalham em imóveis com maior volume e maior frequência, esses players vão atuar com essas palavras-chave de perdizes, por exemplo, durante a vida inteira, né? Eles terão mais volume, menos volume, mas enfim, vão trabalhar esse termo com regularidade. Agora, todos os outros players de incorporadoras, quando eles lançam um produto em Perdizes, eles entram, passam a concorrer comigo durante um tempo. Então, ó, eu estou lá em primeiro lugar. Acontece para outros nichos também? Acontece. Mas o esforço das incorporadoras nesse período de lançamento, ele é muito grande. Então, eles vão intensificar a produção de conteúdo, de link building, de palavras-chave para Perdizes, quando o mercado de Perdizes começar a receber muitos lançamentos. Isso vai me afetar de maneira intensiva. Então, isso também torna aquele trabalho de planejamento mais complexo, porque não sabe exatamente quando o seu trabalho vai ficar mais difícil por conta dos concorrentes.
E eu E, acho que afeta até um pouco mais quando, por exemplo, Perdizes, nós só temos um tipo de produto. Então, é um produto muito específico. É apartamento de 100, 150 metros, 2 a 3 dormitórios, pronto para morar ou em obras. Então, é algo bem pequeno comparado com uma loft, quinto andar da vida, que está lá com o novo, está lá com o usado. Eles sobem mais de 100 mil, sei lá quantas fichas por mês, então eles já estão lá um tempo. E a gente sabe que SEO É, é construção, né? E acaba que dificulta um pouco na hora desse crescimento. sim, e assim, eu acho que quando você só tem um tipo de apartamento para oferecer, né, ou enfim, sei lá, alguns poucos tipos ali de apartamento, porque quando vocês constroem um empreendimento, vocês têm ali algumas unidades uhum, diferentes, mas, né, meio que tem 2, 3, 4 variações, enfim, por é, lançamento. Então, se você lança um estúdio, vai ser só estúdio. Então, a pessoa que está buscando naquele bairro por 2, 3, 4 quartos, enfim, são várias outras variações ainda dentro do mesmo bairro para a mesma keyword, mas que a pessoa também não vai, enfim, não é, vai conseguir encontrar o que quer no aquela site, relação do volume versus qualidade do que Que você vai vale mais. trabalhar, né, que de é você a escolher nossa focar. nosso grande debate, né? De o Exato. que Exato. que a gente consegue trazer e até que ponto a gente tem que botar esforços em uma keyword mais ampla, quando na verdade a gente está vendendo uma coisa muito específica ali. Hoje a gente, obviamente, com histórico mais longo, de alguns anos, você consegue ter uma previsão do que vai funcionar melhor. Conhecendo o empreendimento, conhecendo o bairro, principalmente, e o histórico de conversão do teu site, enfim, das LPs. Então, você consegue prever se em determinado bairro é melhor trabalhar com o nicho ou é melhor trabalhar com o funil mais aberto, né? Expressões mais genéricas. Mas em determinados casos, talvez um bairro que você chegue, que a incorporadora ainda não tinha atuação, você vai ter que fazer uma aposta. Você vai olhar para o teu histórico, ver que historicamente funciona melhor, aí você vai ter que fazer uma aposta. Eu vou focar nas palavras mais volumosas ou eu vou ir para o mais fechado? E às vezes a gente acerta muito, às vezes a gente erra e tem que mudar a rota rápido, né? O importante é que a gente consegue monitorar isso, né, desde já das primeiras conversões e olhando step a step. A gente tem alguns steps, não são tão rápidos como o e-commerce, por exemplo. Você já sabe, o cara colocou no carrinho, efetivou a compra, mas a gente tem a qualificação da equipe de vendas, colocou se esse cara está encaixado no perfil ou não, se ele agendou uma visita, se ele efetivou a visita, se ele gostou e fez uma proposta. Então, são os steps que a gente usa para validar a estratégia. Eles demoram alguns dias, né? Esse é o nosso ponto, mas com um determinado volume a gente consegue saber se a gente está indo para o lugar certo ou não. Boa. E aí você comentou que você está aí há mais de 10 anos nesse ramo e quase o mesmo tempo com SEO. Bá também já está há 3 anos na Cetim, também já está ali Eu com já SEO, trabalho com né? SEO há algum tempo, né? Eu sou formada em jornalismo, então lá no começo, meu primeiro estágio, inclusive, Também foi já. fazendo artigo para blog de SEO. Então, isso eu tô falando há 10 anos atrás, pouca gente falava assim. O pessoal estava começando, aqueles blogs, trazendo um monte de coisa de palavra-chave, até com marketing e posicionamento de indexação, eu já trabalhei, que hoje é algo que a gente sabe que é Nem muito fala mais. desonesto e nem aparece mais nas primeiras posições. A gente já tive muitos clientes lá atrás falando um pouco disso. Então, você vê essa mudança, e é uma mudança que até quando a gente olha um pouco do passado da Cetim, né? A gente teve 2 anos que foi caindo porque faltou se ter essa melhoria, se posicionar de uma forma diferente, até a gente se encontrar e começar, do ano passado para cá, ter esse crescimento novamente, né? Porque é um pouco difícil você... Por exemplo, como eu vou explicar isso? Tem agências que ficaram um pouco presas no passado e não trouxeram a Estratégias de SEO nova... mais antigas, né? Exatamente, isso, não trouxeram algo novo, então isso complica muito no dia a dia, até a própria incorporadora, que antes se posicionava de uma forma, nossos artigos eram muito mais voltados para regras de relacionamento e tudo mais, então não tinha uma preocupação tão forte nisso. A gente soltava alguns artigos, mas não eram tantos. Agora a gente já mudou a estratégia, a gente vê que isso tem trazido retorno, né? E eu acho que isso, obviamente que a Júlia deve ser muito mais, vai ter uma experiência, uma expertise muito maior nesse tipo, por conta de atender muitos clientes diferentes ao longo da carreira, mas o segmento muda também, as regras do jogo mudam, então a gente precisa se adaptar. Se você demora um pouquinho mais do que o que deveria para se adaptar às novas regras às regras do Google, ou enfim, as atualizações, você começa a ter uma defasagem e uma redução mesmo, porque os
Os concorrentes hoje estão muito grandes no nosso segmento. A gente tem praticamente 2 unicórnios atuando no nosso segmento, que são concorrentes bem difíceis de serem batidos. Nós temos todas as grandes imobiliárias, que também são concorrentes difíceis de serem batidos pelo volume de palavras, de produtos, de fichas que eles têm indexando o nome dos bairros, os dormitórios, apartamentos, enfim. Até os portais imobiliários, Sim, né? os portais também. E Muito então bons. tudo isso agrega. Só que, como tem grandes equipes e tem grandes assessorias, suportes, eles acabam tendo uma mudança mais lenta, né? Mas se você conseguir prever esses movimentos ou se adaptar rápido a esses movimentos, que é o nosso benefício, a Cetim tem, pelo fato de ter um volume de imóveis menor do que esses grandes players, a gente consegue ajustar nosso conteúdo muito mais rápido. Então, é nisso que a gente tem que focar os nossos esforços quando a gente tem essas grandes mudanças, como a gente teve, por exemplo, no ano passado, né, no ano retrasado. Então, esse é um aspecto muito importante ao longo dos anos, porque você não deixa de fazer SEO, mas em determinado momento, tudo aquilo que você fazia, como compra de links em sites de terceiros, você posicionar um monte de links de sites relacionados no teu site, isso fazia muita diferença, hoje já não faz diferença. O próprio trabalho com link building, né, que sofreu grandes alterações no sentido de estratégia. Então, você tem que acompanhar essas atualizações muito de perto para não ficar para trás, mesmo fazendo o que você sempre fez nessa área de SEO. Exatamente. E qual foi o estalo para vocês entenderem que vocês precisavam de uma estratégia bem definida de SEO? Tipo, em que momento vocês falaram, tá, legal, eu preciso investir nisso aqui, que isso aqui é um negócio que vai conseguir manter um tráfego saudável para o meu site, é um crescimento sustentável, é algo que, enfim, consegue, né, se manter com o tempo? Quando eu entrei na Cetim há 8, 9 anos, a Cetim já trabalhava com SEO, né? Então, era um trabalho que começou pequeno, né? Mais no sentido de, isso a gente está falando de 2015, então mais no sentido de adaptar o site às boas práticas de SEO do que de ter um trabalho regular de SEO, de crescimento e de... A competição também era muito menor, né? Exatamente. Tipo, se você olhar hoje as grandes empresas que estão na SERP ranqueando para as principais palavras-chave, a maioria delas não existia há 8, 9 anos atrás, Exato. quando você começou. Então, isso mostra como a gente ainda estava num cenário muito desconhecido ainda, do quanto isso Sim. traz de benefício, quanto isso vai aumentar no meu tráfego, quanto que eu vou precisar investir nisso em esforço, né? Todos os meses. Então, a gente começou fazendo esse trabalho de organização, vamos adaptar os nossos sites, as nossas LPs, às boas práticas. Depois, a gente acompanhando que esse trabalho trouxe um resultado muito positivo em ganho de acesso, em geração de negócios, a gente foi olhando para isso de maneira mais estruturada. O que mais a gente pode fazer para continuar crescendo? Porque você perguntou sobre o estalo. O estalo foram as tendências sendo, né, exibidas ali ano a ano, e o SEO a busca orgânica começou a ganhar relevância. E aí a gente parou e falou, precisamos investir nesse tipo de trabalho. Mas quando você começa a perder tráfego orgânico, porque os teus concorrentes estão mais bem organizados, você começa também a olhar para dentro e falar assim, eu preciso me organizar ainda melhor, porque tem mais gente agora concorrendo comigo. Então, esse foi o momento onde a gente trouxe para dentro um trabalho regular de SEO. Né? E aí entrou no nosso escopo como é um trabalho de mídia paga, de manutenção do site, porque SEO era como se fosse sei lá, um pack que você contratava, colocou lá, está funcionando, beleza, não precisa mais fazer. Hoje, SEO faz parte da nossa rotina regular de trabalho. Então, assim como essas outras frentes que eu falei. E foi nesse momento, lá para 2016, 2017, que a gente fez um primeiro trabalho, depois a gente agora o site está lindo, organizado, está perfeito, conforme a SEO manda. A gente começou a ver que a gente estava perdendo o tráfego. Né? Como é que o site está organizado? Exato, Eu acabei de fazer tudo lindo, de SEO. tudo direitinho, assim? Agora a gente está perdendo tráfego. E a gente começa a entender que as coisas mudam, né, o tempo inteiro. A gente precisa investir em novas frentes, novas palavras-chave, novas técnicas de SEO. E aí a gente trouxe SEO para dentro do trabalho de um planejamento anual e roda o ano inteiro como todos os outros, né? E exige cada vez mais, né? Então a gente acha que SEO, não, vamos fazer também um pouquinho de SEO lá, uma parte da verba para SEO.
mas isso tem sido cada vez mais diferente, porque o resultado que a SEO entrega é muito importante, principalmente no quesito qualidade. A Qualidade qualidade dos leads, né? exato, do que a gente recebe, E porque acaba que cada vez mais ele tem mais visibilidade até para a diretoria, porque a gente está aqui no dia a dia, a gente sabe o que é SEO, mas o pessoal não sabe. Só que daí a gente chega nas nossas reuniões mensais, o tráfego orgânico aumentou, de um ano para outro a gente conseguiu vender X unidades a mais. Daí que eles começam a parar e falar, opa, peraí, esse tráfego orgânico está trazendo mais retorno. Por quê? Como que a gente consegue aumentar isso? Como que a gente consegue melhorar esses é, números, né? a gente está falando de um segmento muito tradicional, né? Então, o nosso negócio, ele abria lojas no lugar onde ia ser construído o prédio, E aí a galera e a ia, galera ia e visitava, comprava lá no passava. dia, Uhum. na hora. Então, esse é a raiz do nosso negócio, a origem do nosso negócio. Isso ainda funciona muito bem. Só que hoje as pessoas vão até o local Depois de já terem para ter uma descoberto. experiência diferente de apenas captar informações sobre aquele apartamento, né? E você ter esse primeiro impacto dentro de casa, ou seja, eu sou a Cetim Incorporadora, eu tenho meu site sobre o empreendimento que eu estou lançando em Moema, mas tem outros 10, 20 sites do meu empreendimento em Moema que as imobiliárias fizeram, os corretores autônomos fizeram. Então é muito importante que o meu oficial esteja em primeiro colocado, porque é onde estarão as informações que com certeza estão certas, Porque né? vai converter diretamente com vocês, Vai né? Fora converter toda. diretamente para mim. Então, e outra, tem uma questão, toda uma questão legal de informações que eu preciso exibir e que se isso gerar confusão, eu posso ter problemas legais. Então, é importante que eu esteja no topo dos resultados. E também, para que eu consiga, da melhor forma possível, tentar levar esse usuário lá para aquela loja que eu tenho dentro do terreno. E o trabalho de busca orgânica, de SEO, trouxe para a gente uma relevância no sentido de exatamente confiança das informações. Porque é muito difícil uma expressão que seja importante para mim que não tenha 3, 4 resultados pagos na frente, né? E o Sim. usuário mais apressado, ele clica no primeiro. Apareceu lá o nome do meu empreendimento, ele vai clicar no primeiro, independente se seja busca paga ou orgânica. As pessoas, os usuários que conseguem identificar, geralmente eles vão lá pro primeiro resultado Mas eu orgânico, vou te falar, clicam. cara, saiu um estudo da SEMrush que hoje em dia no celular só 0,2% das pessoas clicam no pago. Óbvio, né? Isso não se enquadra em todos os nichos, mas, cara, eu achei muito impressionante. 0,2%. Impressionante, né? Porque, tipo, eu acho que há 3, 4, 5 anos atrás, as pessoas não tinham conhecimento da internet que tiveram depois da pandemia, né? Eu acho que a pandemia, assim, fez muita gente entender muito melhor a internet. E o que eu acho que é importante, assim, independente de em que etapa você busca atrair o público, o SEO, ele, às vezes, é um complemento de um trabalho gigantesco que você faz com conteúdo, né, mano? Porque imagina, sei lá, eu vejo um influencer postando um conteúdo sobre o meu apartamento no TikTok. Cara, não apareceu a minha marca com link, mas ele viu que era a minha marca. Ele vai no Google, na hora, ali na barrinha do navegador, e vai buscar aquele apartamento, apartamento Perdizes e o nome do influenciador. Eu preciso ter uma estratégia em SEO para isso. Porque eu vou jogar um tráfego muito grande no buscador pesquisando sobre aquele conteúdo que eu coloquei na rede social e que talvez ele não tenha parado para clicar no link ou ele não tenha, alguém tenha compartilhado sem link o mesmo conteúdo que foi produzido pelo influenciador, que não estava no meu perfil oficial. Então, se eu vou fazer uma estratégia de conteúdo, de brand, enfim, do que for, que pode não ter um link direto, ou ele clicou no link, era de um corretor, o corretor colocou o número do WhatsApp dele. Não estou preparado para ir para o WhatsApp ainda, eu quero saber que produto que é esse antes. Ele vai para o buscador. E como os próprios produtos de vocês, como você falou, competem com o site de outras imobiliárias de tudo, é Exatamente. muito importante, porque até keywords branded, né, keywords com o nome Cetim, você ainda tem chance de levar tráfego para outro site. Então, Sem dúvida. até o tráfego branded, a gente precisa se preocupar e fazer uma estratégia também para conseguir garantir ali. E um quem bom trabalha no resultado. mercado imobiliário sabe que não existe muita regra de jogo de comprar palavras com nomes de concorrentes, né? Então, isso é um desafio para a gente
inclusive, porque às vezes a Cetim, por exemplo, adota uma estratégia de não comprar o termo institucional isolado, por uma série de questões de performance, de negócio, de custo-benefício. O nome da incorporadora isolado. Sempre que o nome da incorporadora está atrelado a um bairro, enfim, a um nome de produto, obviamente que a gente compra. Mas é nesse momento que a gente confia muito na estratégia de SEO. Porque se a gente não compra e o nosso site aparece lá na segunda página, ou no, sei lá, no oitavo resultado, a gente pode ter um problema. Mas como a gente tem uma estratégia, principalmente para institucional, muito bem definida, que dá um resultado interessante, a gente adotou essa estratégia no pago. Mas não impede de que concorrentes comprem a palavra Cetim, por exemplo, e apareçam primeiro do que a Cetim. E até mesmo parceiros, porque dentro da nossa house acaba que, tipo, eles querem se identificar somente Cetim Incorporadora. Então, eu vou colocar, eu sou corretor da Cetim Incorporadora. Começa, eu vendo na Zona Oeste para a Cetim Incorporadora. Então, os próprios corretores começam numa competição com a gente, né? Tem corretores também que fazem anúncio pago e até que ponto a gente consegue, ainda assim, se sobressair em relação a eles. É um grande desafio. Então, assim, são muitas camadas, né, o trabalho. Muitas nuances. Muitas nuances e, por exemplo, esse exemplo que eu dei de trabalhar conteúdo numa rede social para estimular a busca pelo produto no buscador, faz com que você tenha que sair do, sei lá, do básico do feijão com arroz, que é comprar ou trabalhar a expressão apartamentos em Moema. Eu vou ter que, talvez, tentar trabalhar em cima de um conteúdo que eu produzi na rede social que pode gerar busca. Sei lá, um apartamento com a Júlia do SEO. Sei lá. Porque você postou de um apartamento da Cetim fazendo uma promoção paga. E é engraçado, porque, por exemplo, acho que faz uns 2 anos e meio, 3 anos, nós fizemos uma série de conteúdos sobre estúdios no YouTube. E um desses era como morar em um estúdio. E ele ranqueou para a primeira página. Então, a gente não fez nenhum esforço pago nem nada, mas ele tá lá. E veio do YouTube. A gente não fez para isso e ele se mantém. Então, as pessoas encontram por lá. Eu acho que esse é o grande lance de SEO, né? Que, tipo, às vezes você faz um esforço e se você não estiver pagando por esse esforço, você só consegue manter ali se tiver SEO. Então, acho que SEO tem essa grande qualidade, né? Do tipo, às vezes, pô, tem meses que você vai ter menos budget, vai ter menos procura, vai ter menos um monte de coisa e SEO é o que mantém ali o site ranqueando bem posicionado. Se você continuar trabalhando SEO, né, Júlia? Porque SEO também custa dinheiro. Você custa. Não põe o dinheiro no Google, mas você gasta com esforço de trabalho, né? Mas com mídia paga, você também tem que pagar o Google e pagar o esforço de trabalho. Porque essa é uma conta que geralmente as pessoas não fazem, né? Não, eu faço, porra. O ROI de SEO sou eu. Não, perfeito. Mas eu digo assim, as pessoas que geralmente colocam na balança, eu vou trabalhar SEO, porque tem que trabalhar SEO. Porque tem isso, né? Eu preciso trabalhar SEO, vou trabalhar. E deixa o site rodando, fica só olhando para ver se o nome da empresa aparece em primeiro lugar, né? Se não aparece, ele vai lá e reclama com quem está tocando SEO, liderando a operação. Mas a gente faz essa conta. O que a gente investe em SEO, em tudo, somando tudo, é mais barato na ponta, na venda, do que se eu comprasse esse mesmo termo, ou se eu colocasse esse dinheiro na busca paga do Google, ou enfim, em outra fonte de tráfego, outra mídia, outro canal, e faz muito mais sentido. É que, obviamente, quando você começa a escalar e expandir, você começa a ter alguns problemas do tipo, olha, eu já não estou tendo essa mesma relação custo-benefício expandindo, porque, sei lá, a demanda por essa expressão, que é a que mais me traz esse negócio, é limitada, e isso acontece. Mesmo o resultado na primeira posição vai pegar 25% do tráfego para essa posição. Exato. Vai... E aí, a partir do momento que você chega lá no topo, você tem que se manter no topo e não subir mais, né? Você vai depender de que aquela demanda, o volume de buscas por aquela expressão aumente também. Ou buscar minerar novos termos que também tragam negócios em outras variações. Mas é muito importante que a gente tenha na ponta do lápis, porque você sabe quanto você precisa investir em outras frentes, ou quando você lançar um novo produto, para você chegar nesse topo do equilíbrio entre investimento em SEO
e investimento em mídia paga. É difícil, é muito complexo, porque, enfim, envolve outras questões como demanda, os concorrentes, mas com um certo período, um certo tempo de história, você consegue fazer essa relação. Boa. E aí, aproveitando esse gancho, eu acho que uma das coisas que mais, enfim, auxiliam uma estratégia como essa, que, né, já ficou muito claro que a estratégia é super concorrida, que é difícil, o nicho é muito, enfim, fechado, e principalmente, né, no caso de vocês, que vocês já têm ali vocês são o nicho dentro do nicho, né? Então, tipo, o nicho imobiliário, vocês são um nicho de incorporadoras de imóveis de médio e alto padrão. Então, enfim, vai nichando cada vez mais. E eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu implementar e que mais a gente vê que estão dando resultado é uma estratégia de conteúdo, porque muitas vezes, né, eu acho que o período de consideração para a compra de um imóvel começa muito antes de você procurar um apartamento de 3 quartos em Perdizes, por exemplo. Você começa muito antes disso. E aí, como é que vocês veem aí a criação de conteúdo relevante para ajudar na estratégia de SEO de vocês? O que vocês conseguem enxergar de vantagem de ter uma criação, uma estratégia de conteúdo por trás? Você sabe que você está aqui com a nossa especialista em criação de conteúdo, né? Que é a Bárbara, que hoje toca lá na Cetim essa operação inteira. E essa operação cresceu demais nos últimos anos, né? Exatamente porque o conteúdo ele está sendo ator principal, protagonista em muitas frentes, né? Não só em conteúdo para geração de negócio e branding, mas também como reforço de algumas estratégias, como o SEO, como eu citei lá na frente, né, Bárbara? Exato, o que o mercado a gente tem visto cada vez mais é a humanização. Então, eles querem ver pessoa, eles querem entender um pouco do dia a dia. O Gui brinca que eu falo muito de storytelling, mas você tem que seguir um storytelling desde quando ele entra até quando ele se torna cliente, depois que ele se tornou cliente. Então, ele quer pertencer à marca, ele quer estar ali a todo momento. E falando um pouco agora do nosso blog, falando um pouco de SEO, alguns anos atrás tinha uma preocupação muito forte, porque a gente fala, SEO é só conteúdo para ranquear para o Google. Não precisa ser um conteúdo tão bom. Então, não, mas eu tô falando com o público de médio e alto padrão. Eu tô falando com o público que ele quer chegar aqui, ele quer ler uma matéria jornalística, ele quer ver fontes, ele quer saber o que está acontecendo. Será que faz sentido eu postar um artigo como é decorar um quarto? Então, a gente teve que parar e repensar um pouco. Tipo, não, faz sentido a gente trazer SEO, desde que seja um conteúdo que faça sentido, não só um conteúdo de estar lá por estar lá. E a gente começou a analisar que tinham conteúdos que tinham fontes, que falavam com 2, 3 pessoas, só que não tinha ranqueamento no Google. Porque por mais que a gente trouxesse SEO, ele não foi feito para SEO. Então, acho que foi uma das grandes mudanças que nós trouxemos aí nesses últimos 3 anos e que voltou a fazer sentido. Que a gente viu que o que fazia sentido há alguns anos atrás, quando a Cetim começou, parou porque a gente meio que começou a prestar atenção em outros fatos, as nossas estratégias pararam de fazer sentido, porque tem essa mudança muito gradual, então a gente teve que se reposicionar. E hoje a gente consegue ter essa coisa, a gente fala sobre bairro, a gente fala sobre decoração, então a gente está ali para ajudar desde o início, quando o cara está muito topo de funil, até o meio de funil. Então ele consegue, dentro do nosso blog, se mexer e se manter lá por bastante tempo, e nas nossas métricas a gente consegue ver isso, né? Que o pessoal fica no nosso blog, ele tá lendo aquele artigo, então faz sentido para ele. É um conteúdo focado em SEO, mas é um conteúdo que também está ajudando esse cliente no que ele precisa, a tirar todas as dúvidas dele. Até porque, assim, uma parte do trabalho ela é o básico. E o básico já tem muita gente fazendo, né? Que, enfim, produzir muito conteúdo sobre as principais palavras-chave. E as principais palavras-chave são as mesmas. A gente atua num segmento de E apartamentos. o que as pessoas Em buscam São sobre essas Paulo. principais palavras-chave vai ser o mesmo. Então, Exato. o conteúdo básico, a estrutura vai ser basicamente Imagina igual. o tanto de termo relacionado a apartamento em São Paulo que existe na internet, né? Assim, isso a gente precisa ter, né? Até para entrar no universo de disputa daquele termo. E aí depois você vai buscando conteúdos que façam sentido na jornada do usuário, que tenham, obviamente, um determinado volume, mas esse conteúdo precisa ser bem produzido, né? E não é só colocar por colocar, né? Você tem que entender, Sim, tipo, aonde ele vai se aonde encaixar, que eu né? vou se encaixar? Tá, eu vou fazer um conteúdo com influenciador, faz sentido? Ou não? É melhor a gente trabalhar, colocar nossos esforços para mídia paga? Ou não, vamos chamar um especialista para conversar?
Então, tem várias formas, tipo, vamos fazer um podcast? Faz sentido pra gente? Não faz sentido? Então, a gente precisa entender um pouco como que a gente entra nessa jornada do nosso cliente e o que ele quer ouvir. Igual a gente está falando, é um nicho pequeno, ele é muito nichado. Então, como que eu vou me diferenciar em relação às outras incorporadoras que estão fazendo a mesma coisa que eu? Como que eles vão falar, eu vou comprar um cetim, não vou comprar a marca Y, porque eu me identifico mais com o cetim? Então, é aquilo que volta um pouco no que eu falei de humanização, como que a gente consegue trazer isso para a nossa marca, né? Porque, assim, a Júlia, você tem que abrir o jogo também, né, Júlia? Falando sobre qualidade do texto que sempre foi produzido para SEO. Na Cetim, a gente teve sempre um problema muito grande, que foi os textos para SEO, lá no comecinho, estou falando de alguns bons anos atrás, eles tinham um volume muito grande de palavras necessárias para o texto, e às vezes encaixadas usabilidade às vezes horrorosa, né? Quase aleatoriamente no texto, obviamente que não eram aleatoriamente, mas elas precisavam estar no texto. Só que para um leitor que chegou ali buscando um conteúdo e não, enfim, encontrar uma empresa que vende apartamentos em São Paulo que precisa ser encontrada, o texto às vezes não fazia muito sentido. Era meio tipo apartamento em São Paulo, como comprar, né? Tipo, não exato. tem um sentido lógico na palavra-chave. O fato da gente ser uma incorporadora de alto padrão exigia uma qualidade de texto e de comunicação superior também, né? Porque você imagina que... Ô Gui, mas calma aí, esse negócio aí foi antes de mim, né? Você tá falando... antes de você, exato, antes de você. Mas assim, sempre foi um problema, porque eram necessárias, as estratégias que a gente recebia, elas entendiam como necessárias essas inserções, né? O volume era muito importante do que a gente publicava todo mês. Encontrar um equilíbrio é muito difícil, né? Exatamente, era o mais difícil, porque a gente precisava colocar um conteúdo no ar que fizesse sentido para quem entrasse. E não um conteúdo, apartamentos de São Paulo são os melhores apartamentos para se morar no Brasil. E acaba que... Cara, esse cara já conhece, o cara já comprou 3 apartamentos na vida dele, não é o primeiro imóvel para a maioria dos usuários. Ele está trocando, enfim, é um usuário bem informado, enfim, que costuma ler bastante ou consumir muita informação. Então, a gente precisa estar inserido nesse contexto, né? E a gente precisa trazer um conteúdo que seja bom para SEO, mas que seja relevante na jornada desse usuário. Eu acho que a mudança de chave foi isso aí, foi a gente entender que, tipo, cara, o conteúdo jornalístico pode ter 1000 fontes, pode ser muito relevante, só que a gente não estava conseguindo trazer ninguém para esse conteúdo. Exato. Que é um conteúdo tinha muito zero conteúdo pensado que era para muito SEO. parecido, né? Exatamente. Então, a gente está falando tendências do mercado imobiliário 2022, tendências do mercado imobiliário 2023. Só que a gente não tinha essa mania de atualizar conteúdos, pelo contrário, fazia Thank You Next, né? Então, acaba que muitos não tinham muita, tipo, tinha 1, 2, 3, 10 sessões, ou começava a ter muita sessão, mas ficava antigo esse conteúdo, porque a gente tá falando de 2023. Então, como a taxa gente passou, de juros muda o tempo inteiro, muita como coisa a gente muda passou, o tempo então todo. era muito mais um conteúdo que, ok, o que saiu de mercado nesse mês? O que é importante para eu falar nesse mês? E a gente ia lá e fazia esse conteúdo. Daqui 6 meses, a taxa de juros abaixou. Então, a gente fazia um novo conteúdo. Hoje, a gente já tem algo totalmente inverso, que é a gente fazer updates nesse conteúdo, e a gente tem visto que tem trazido mais resultado. Porque eu não preciso estar sempre escrevendo a mesma coisa. Né? E criando novas páginas falando sobre as mesmas taxas de juros, que independente delas caírem ou delas subirem, são as mesmas taxas. Então, tipo, eu acho que a estratégia já funcionava de conteúdo e a gente só foi moldando ali para conseguir chegar num tipo, o que a gente consegue fazer para ranquear isso agora e daqui a 6 meses, quando as taxas de juros derem uma super mudança, a gente continuar ali. Ranqueado e não ter que começar do zero. Né? Exatamente. Eu acho que era um pouco o trabalho que a gente fazia antes. A produção de conteúdo sempre foi muito barata, né? E com o passar do tempo, isso acho que piorou, né? Porque as pessoas passaram a oferecer conteúdos cada vez mais baratos, principalmente para SEO, mas a gente percebia também que esses conteúdos não tão bem produzidos ou mais rasos, sem muita profundidade. Genérico. Ele não fazia muito sentido. Beleza, eu trazia o tráfego, mas o tráfego parava ali, né? E principalmente no nosso nicho de atuação, isso fazia diferença e faz diferença, né? A confiança que ele sente na informação que ele está recebendo na entrada, né? No primeiro momento em que ele tem contato com
a nossa marca, o nosso site, os produtos que são colocados ali no meio ao redor do conteúdo, no meio do conteúdo. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava, ok, estabelecer um padrão de produção e de publicação de conteúdos semanais, respeitar um padrão de qualidade desse conteúdo, trazendo algo que seja valioso na jornada daquele usuário, e conseguir trazer de forma atrativa os nossos produtos dentro desse conteúdo, a gente chegou num caminho que era quase que uma receita para a gente conseguir escalar. Então, nesse momento, a gente entendeu que, ó, a partir daqui eu posso crescer a produção, porque esse é o roteiro. Chegar nesse ponto foi muito difícil. A gente passou por alguns parceiros, a gente passou por algumas agências de SEO e a gente precisou também aprender com o que funcionava e o que não funcionava nesse meio tempo. Eu acho que não é questão de um fornecedor, de uma agência específica. É questão de entender como é que funcionava melhor para o nosso usuário e para a nossa estratégia, né? Então, esse foi o ponto de virada, entender como é que cada modelo, cada estratégia funcionava para a gente em relação ao resultado. E é isso, né? É porque, assim, infelizmente a gente vê muita gente ainda seguindo uma receita de bolo e eu acho que uma das principais tendências e uma das grandes coisas para SEO que ficam cada vez mais claras com o passar dos anos é o foco no usuário. Então, tipo, não adianta eu pegar um cara que tá comprando no varejo, tá comprando celular num player grande de e-commerce e montar a mesma estratégia de conteúdo para essa pessoa que está comprando um apartamento de médio a alto padrão. É totalmente diferente o nível de interesse dessa pessoa, porque a pessoa que vai comprar um celular, ela vai comprar um celular e é isso, independente da loja. Quando você está comprando um negócio que é um ticket médio super mais alto do que um celular, por exemplo, e você tá ali enfim, seu interesse é muito maior. Você tá decidindo uma coisa que é para sua vida, né? E eu acho que isso muda muito também. Eu acho que essa percepção enfim, de entender quem é o cliente, com como você vai se comunicar e tudo mais, eu acho que isso faz bastante diferença. Faz muita diferença e você só entende isso quando você tem os primeiros resultados positivos, né? Dentro de SEO, principalmente. Porque você pode não fazer SEO, você vai ter tráfego orgânico. Pequeno, menor do que se você trabalhasse de maneira consistente, sim. Mas você vai ter tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele é de muita qualidade. Então, você vai ter resultado sem trabalhar nada. Agora, quando você consegue extrair um resultado positivo do trabalho de escala no orgânico, é aí que você vira a chave e muda o jogo, né? Porque você entendeu como que a lógica do crescimento, que ele é limitado, então você vai poder escalar até um determinado momento. Vai precisar replicar em uma outra palavra-chave, em outro grupo de atuação, que também vai ter um teto. Mas a partir do momento que você entende qual que é o ponto de equilíbrio, você consegue replicar aquele modelo para todos os termos que você trabalha, para todos os teus produtos, e aí é que o jogo virou para a gente, no sentido de equilibrar a questão do nicho versus volume, versus qualidade do que a gente exibe e do tráfego que a gente leva para o site. Boa. E aí, como a gente já está falando sobre isso, e, enfim, tendências de SEO, uma das tendências que a gente vê para 2024 são os micronichos, né? Que é você ser cada vez mais específico ali e se mostrar um especialista naquela coisa específica que você entrega. Como, por exemplo, a gente conseguiu muitas palavras-chave para apartamento estúdio, que a Cetim realmente teve por muito tempo, né? Uma leva de empreendimentos em apartamentos estúdio. E eu acho que os micronichos, eles cada vez se tornam mais relevantes, principalmente porque foi o que a gente estava falando, né? A gente está competindo com gente que está vendendo no Brasil todo. Então, se a gente não focar em micronichos, a gente talvez não consiga, a gente talvez caia nesse negócio de aumentar tráfego Exato. e não trazer cliente. Que aí é uma briga muito maior, porque sempre quando a gente vai vender SEO dentro da empresa, você fala assim, não, está me trazendo mais tráfego, o nosso site cresceu de 10 para 20. E aí, quando você chega num determinado ponto, onde você fala, cara, eu preciso começar a olhar para um nicho que é menor, mas que pode me trazer mais negócio. Você muda o paradigma de
Eu vou Quanto parar de mais avaliar gente, sessões mais... e conversões no volume e vou passar a avaliar o quanto aquele volume me traz em negócio e eu vou avaliar o que ele gera de negócio. Então, a gente quebra um KPI e traz outro, né? Na verdade, a gente trabalha com os dois, só que em camadas diferentes. Então, isso gera uma série de problemas no começo, porque você tem que vender isso internamente de uma maneira, aí de repente você fala assim, olha, a gente O que diminuiu um sempre pouquinho o foi, tráfego, o que mas sempre por foi o outro... seu Aí as KPI, pessoas né? acham que Nossa, você olha, está tá dando aumentando o desculpa, né? tráfego. Porque a pergunta que surge é por que que diminuiu? Por que que Exato. subiu? Eles não entendem muito esses KPIs que nós que estamos no dia a dia a gente vê. Eles só querem entender por que que aumentou, por que que diminuiu venda, por que que aumentou, por que que diminuiu sessão, né? E aí o trabalho é mostrar que, olha, a gente trabalhou tráfego, volume até onde deu. Aqui a gente pode sim continuar expandindo, mas talvez eu tenha menos conversão do que se eu trouxer um nicho específico para o nosso negócio que faz total sentido. Ainda mais no nosso ramo de atuação, que a gente, como você explicou, né? A gente não vende qualquer apartamento em São Paulo, a gente vende apartamentos de alto padrão no bairro X. Então, não adianta talvez eu focar só no trabalho para apartamentos em São Paulo, porque eu posso trazer um volume gigantesco de tráfego que 90% dele não vai estar interessado no produto que eu vendo. A gente teve um caso que ficou, acho que mais de um ano, que era um artigo nosso sobre melhores bares para você frequentar na Zona Leste. Só que o nosso produto da Zona Leste zerou, nós não temos outro lá. Então a gente está levando tráfego para o site, mas e aí eu não tenho mais nada na Zona Leste para oferecer. O que que eu vou oferecer para esse cara, né? Então acaba que a gente entra nesse problema também, que é aquilo que o Gui falou no começo. Tem um período, depois desse período, se eu não tiver mais nada naquele bairro, naquele lugar, naquela posição, então eu não vou mais vender para a Zona Leste. Eu vou ter que direcionar meus esforços para a Zona Oeste. Mas até que ponto faz sentido ser direto Zona Oeste ou eu ir mais a fundo? Quero vender em Perdizes, porque meu produto que eu tenho na Zona Oeste ou é Perdizes, ou eu vou estar ali em Pinheiros, ou eu vou estar nos Jardins. Você pode até, eu vou trabalhar uma tentativa de conversão, mostrar como a Zona Oeste ou a Zona Central também é interessante para quem mora na Zona Leste, aproveitar uma parte desse você vai dar a tráfego. volta em Então, São Paulo Só que aí você inteira. começa a criar quebras de funil gigantescas que vão, Exato. obviamente, chegar lá no final, talvez você consiga converter um. Então é melhor focar o trabalho logo, né, no outro tipo de estratégia, e aí você consegue aumentar o final, que é a geração de negócio. Quantas pessoas eu conseguir colocar na frente de um vendedor para conversar com qualidade, quantas pessoas eu conseguir levar no meu apartamento decorado e ele poder enxergar o produto, o valor do produto. E, no fim das contas, obviamente, quantas pessoas eu consegui vender apartamento. Então, eu acho que o a conta tem que ir até micronicho o para final, você, né? exatamente, para você vender a ideia de implementar uma estratégia de micronichos, onde você para de olhar para volume, que é uma coisa que é um KPI em SEO, não tem como, a gente sempre vai estar olhando ali para volume de tráfego, volume de sessões. Para você implementar uma estratégia como a de micronichos, cara, se desapega do número de sessões de usuários que estão entrando no seu site e olha para quanto você está vendendo no final do mês. Porque, né, ranquear para apartamentos em São Paulo, por exemplo, é uma keyword ultra competitiva que todas as imobiliárias, provavelmente do Brasil, olham para essa keyword, porque São Paulo é uma das capitais, né, a capital que mais movimenta dinheiro, então qualquer imobiliária a nível Brasil vai estar olhando para essa palavra. Não, e às vezes você encontra um micronicho que talvez só tenha você. É como se você estivesse na porta da frente e uma fila gigantesca para você comprar, sei lá, pão. E aí você descobre uma janelinha que também vendem ali e que obviamente vai te entregar um volume muito menor, mas talvez esse muito menor seja maior do que você pegando na fila atrás de um monte de gente que você não vai conseguir competir à altura e você encontrou uma alternativa que vai te entregar um volume maior, né, com menos esforço. Sim. Obviamente que você vai conseguir produzir a mesma coisa que você produzia para a palavra mais genérica, de maior volume, mas aqui você vai ter mais resultado, porque talvez só tenha você disputando ali, ou porque talvez ali você consiga ser mais relevante, tanto para aparecer na frente, como também para o usuário que entrou no teu site e viu que aquilo era realmente o que ele procurava, o que ele pesquisava. Então, é aí que está a diferença. Não funciona para todos? Não funciona para todos. É aquele negócio, precisa ter um histórico primeiro na grande para entender que, obviamente, o maior volume está lá, se aquilo faz sentido e o quanto faz sentido. E aí, chegar no micronicho, você entender, tá, isso aqui é muito pequeno, então não adianta. É muito pequeno, traz uma busca por mês, vai me achar ali na segunda, terceira posição, tá ótimo, eu vou conseguir trazer esse um.
o volume grande ainda me dá 10 por mês, então eu preciso continuar trabalhando lá. E É eu o preciso equilíbrio escolher. também, Quando não você é pode você... trabalhar os dois, maravilha. Agora, quando você precisa Exatamente. escolher um dos dois, eu tenho um volume limitado de produção de conteúdo por mês. Eu tenho um volume limitado de link buildings que eu consigo por mês. Então, eu preciso direcionar um para cá ou para lá. Por mais que SEO não seja isso, você não tem que pagar pela palavra, você tem que ter ali esforço, recurso, né? O time disponibilizado ali para definir o que vai fazer, implementar as estratégias. Tem alguns micronistas que ajudam, inclusive, tipo, na hora da venda. Porque, por exemplo, eu estou procurando um imóvel para morar na Zona Sul. Eu achei um que é no Alto da Boa Vista. Só que para quem não tá ali na Zona Sul, tipo, onde que fica o Alto da Boa Vista? Eu não sei onde que tá. A Cetim tá lá. Lá é um espaço que talvez não tenha tanta relevância quanto não relevância, mas conhecimento quanto um Brooklyn. O nível de pesquisa é menor, mas a hora que a pessoa vai falar, pô, tem o classe Alto da Boa Vista. Onde fica o Alto da Boa Vista? Ele vai lá buscar, a gente fez um conteúdo especial aí, focado no bairro do Alto da Boa Vista. Então ele fala, a Cetim vende lá, a Cetim tá me explicando aqui onde que é. Fica do lado do metrô, fica perto de do Brooklyn, mas é um pouco mais tranquilo, tem clima de interior. Então ele vê que a Cetim tá ensinando isso para ele. Entra um pouco naquilo que a gente tá falando de experiência do usuário. Eu falo que eu tenho esse produto, mas depois eu chego com um artigo que é um micronicho, ele não vai atender tantas pessoas que nem atenderiam um conteúdo de Zona Sul, mas ele é um conteúdo focado na pessoa que quer de fato conhecer o Alto da Boa Vista, sabe? Então, acho que micronicho ajuda muito nesse sentido também. Eu lembro quando a gente criou esse artigo, né? Porque eu falei, gente, Alto da Boa Vista é um bairro no Rio de Janeiro. Eu fiquei, como é que eu vou falar sobre o Rio de Janeiro no blog, gente? Eu não sei por que a gente vai falar sobre isso. E aí, eu também descobri o Alto da Boa Vista criando esse conteúdo lá com vocês. O SEO funciona de outras maneiras, inclusive, né? Antes, inclusive, da publicação do conteúdo, no caso da Júlia. Pois é. O conteúdo sendo produzido gerou um interesse. Exatamente. Pesquisei sobre o bairro. E nós tivemos bons resultados com esse artigo, né? Não, então, é um dos artigos que mais gera tráfego ainda. Eu não sei se é verdade isso. Mas tudo bem. Podia ser melhor, né, Júlia? Vou botar aqui embaixo aqui, ó, um negocinho que vai aparecer assim na tela falando. Primeira posição. Boa. Mas vamos lá. Vocês falaram que vocês atuam em várias estratégias, não só em SEO, né? A Bá mesmo deu exemplo aqui de influenciadores, conteúdo para redes sociais, você falou bastante de mídia paga também. Como é que a SEO se encaixa dentro de toda a estratégia de marketing? Então, hoje a SEO representa muito pouco do que a gente vende, quase nada. Mas, então, gente, cada reunião com ele é isso aqui que eu passo, hein? Porque também nem tudo são flores, né? Igual a gente está falando aqui, tem muito desafio, tem coisa que tem estratégia que não funciona. Eu estou aqui para apaziguar. A gente precisa falar a verdade, né, Gil? Tem estratégia que não funciona, concorda? Concordo. A gente tem que refazer, perdeu aquele tempo, aprendeu e vai para a próxima. Mas o que importa é que o tráfego sempre tá lá, ó. Se olhar não foi o que o relatório de desenho mostrou, né? Vocês veem que nem tudo é assim. Mas, apesar disso, SEO está no nosso top 3. Não é o que mais vende, mas tem uma relevância muito importante no nosso share de vendas, né? É muito bom quando a gente chega em um mês e pode falar que, ó, a gente vendeu um apartamento de 11 milhões de uma busca orgânica. A Júlia fica feliz. Os diretores bem satisfeita. O dono da empresa fica feliz. E a gente, meta fica feliz. A gente consegue acompanhar, né, o histórico do trabalho inteiro. E é muito sobre isso, assim. A pessoa que está comprando apartamentos de 5, 6, 7, 10 milhões, ela tem necessidades específicas. E é nisso que a gente tem que olhar. Muitas vezes, você trabalha com públicos que buscam um apartamento de 3 dormitórios, né, na Zona Sul. Pode ser Vila Mariana, pode ser Brooklyn, pode ser Alto da Boa Vista. Mas quando a gente começa a subir as exigências, o preço que a pessoa vai pagar, ela começa a ter filtros também mais segmentados. Fica mais exigente então, também, né? Ela quer apartamento que tenha vista para tal lugar, ela quer apartamento com banheira, ela quer apartamento com furô na varanda. Né? Então, isso tudo passa a ser o diferencial e entender o que o teu usuário, o teu cliente vai exigir na hora que ele está buscando,
É importante para saber aquilo que a gente falou, aquele equilíbrio do volume versus qualidade e nicho. Então, para a Cetim, SEO representa muito justamente por conta disso. Porque a gente tem que trabalhar os conteúdos que são nicho, e isso traz resultados importantes para a gente, porque tem empreendimento que a gente lança, é aquilo, são 14 unidades, 10 unidades no prédio inteiro, e a gente tem que fazer um trabalho para vender 10 unidades, vendeu as 10, acabou o próximo trabalho, né? Se eu tiver um outro apartamento naquele mesmo bairro, obviamente, melhor dos casos, porque eu vou redirecionar aquele tráfego, tudo aquilo que eu construí. Agora, às vezes eu só vou lançar o próximo daqui 5 anos. Então, aquele trabalho vai servir talvez para refletir em um outro bairro próximo, enfim, uma outra categoria de produtos similar. Mas foi ultra importante eu fazer aquele trabalho e trazer um público qualificado, porque foi aquilo que garantiu que aquelas 10, 12, 15 unidades fossem vendidas, ou parte delas, né? E no nosso nicho funciona muito assim, porque não são muitos apartamentos por empreendimento, por prédio, e a maioria deles tem características específicas dentro do bairro ou de apartamento que a gente precisa refletir em todas as estratégias. Então, quando isso acontece, a gente conseguir acertar na mosca ali um nicho é muito bom, porque uma venda que a gente faça significa muita coisa, traz muito resultado para a empresa e paga todo o investimento que a gente fez em trabalho, né, em esforço, mesmo que lá no começo tenha sido pequeno. Os números pequenos para a gente lá no começo, são 2 sessões, 3 sessões, 3 leads gerados daquela palavra que é long tail, mas essas 3 podem me trazer uma venda de 5 milhões, de 10 milhões, então faz muito sentido, né? E quem trabalha produtos de bens duráveis, produtos com ticket mais alto, sabe o quanto isso é importante. Às vezes um volume pequeno te traz um ticket muito alto, então justifica todo aquele esforço que você fez para trabalhar. Boa. Mas às vezes não funciona. Ai, cara, sério, você acaba comigo. Daqui eu vou direto para terapia. Não funciona, na maioria das vezes funciona assim. Erros e acertos, né? Boa. E aí, assim, só acho que complementando, né? Eu acho que uma coisa muito legal, você deu o exemplo aí dessa venda da cobertura, que a pessoa entra por SEO, aí depois ela cai em um outro canal, depois ela vai lá em social, procura mais informações sobre a Cetim, quem é a Cetim e tudo mais. Aí vai, acha um conteúdo no blog, aí no final clica por mídia paga. Então existem muitos caminhos para a pessoa ir conhecendo vocês cada vez mais, né? Então eu acho que, assim, a importância de trabalhar SEO com outras estratégias alinhadas também é que a gente vai conseguindo se mostrar em todas as Exatamente possibilidades. Isso. Faz parte da jornada do meu cliente. Aquilo que a gente estava falando sobre experiências. Hoje eu preciso estar presente em diversas redes. Então, a gente, lá na Cetim, por exemplo, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Pinterest, tem TikTok, tem artigos para o blog. Então, a gente tem aí várias redes que precisam estar presentes, cada uma de uma forma diferente. Então, a mesma comunicação que eu uso no LinkedIn, eu não vou usar no Instagram. Até mesmo Instagram e Facebook. No Facebook, com vários testes, erros e acertos, a gente entende que a pessoa que ainda está ali no Facebook, ela quer ler matérias, ela quer entender o que a gente está jogando no nosso blog. Mas quem está no nosso Instagram, não. Ela quer ver experiência, ela quer saber o que a Cetim está fazendo, o que está acontecendo. Enquanto o LinkedIn é muito mais para trabalhar a marca, o que a marca está fazendo, como que a marca está se posicionando. Então, é muito importante que a gente tenha essa estratégia de conteúdo pensando em tudo isso, e não só no digital, pensando também em todas as nossas táticas de offline que a gente faz hoje, de ter PDV, porque hoje eu passo na frente do PDV, tipo, eu não estou preparada ainda para ir lá, eu vou jogar lá no Google, Cetim Incorporadora, Biotic Ibirapuera. Então, de alguma forma, ela vai cair no meu artigo, ou mídia paga, ou ela vai cair alguma coisa ali que vai falar, melhores bairros para se morar no Ibirapuera, e eu vou ter o Biotic lá. Então, um grande desafio da parte de conteúdo é você entender como que você entra na jornada dessa pessoa, sem ser algo de forma abusiva e sendo algo que faça sentido. E quanto mais rede você tem para isso, mais difícil se torna um trabalho. E é algo que cada vez mais está sendo necessário. As pessoas estão atrás de conteúdo, elas não querem mais só clicar em um anúncio, né, Gui? Quando você começa a fazer
trabalho de SEO, né? Colocar mais esforços, enfim, entender que aquilo está trazendo resultado, você leva um banho de água fria, porque você começa a entender que não vai ser tão fácil como no começo, né? Onde você não tinha nada, obviamente você constrói uma base e aquilo já te traz um resultado significativo depois de alguns meses, né? E quando você tem que se esforçar muito mais, você tem outros desafios. Quem, por exemplo, não faz SEO dentro de casa e contrata um parceiro, uma agência, o maior desafio de todos é fazer com que a pessoa que está operando a estratégia para você, executando, Tô com medo do que entenda o vem. teu negócio tão bem quanto você. Também. Porque ela, obviamente, que vai te dar insights, ó, a gente precisa fazer isso, aquilo. Se aquilo não estiver muito bem alinhado com o teu negócio, o que o teu cliente espera, cara, você vai gastar um puta esforço e não vai conseguir o resultado que você espera. Por quê? A pessoa que estava executando, sugerindo as estratégias para você, não entendia tão bem o teu negócio quanto você. Então aí é obviamente uma falha sua, que não conseguiu brifar, mostrar o que é o teu Mas é uma negócio. falha do parceiro também, que Mas não... uma falha do parceiro também, só que você não vai perceber isso, porque você vai entender que o que o parceiro está falando é o melhor caminho, vai fazer, nunca vai dar resultado, mas você sempre vai esperar o resultado para daqui a alguns meses, né? SEO a longo prazo, né, Júlia? Médio e longo Então, prazo. e aí, só antes da gente E o entrar na longo última prazo pode pergunta, nunca chegar. antes da gente entrar na última pergunta aqui, quais foram as experiências... Olha aí, a Bárbara brigando com o Guilherme, gente, tem que controlar o Guilherme. Nossa vida, mais 3 anos. Não, mas eu gosto. Eu e o Gui, a gente se entende. Esse jeito sincerão dele, eu me entendo. Flui melhor, né? Né? É que ele não tem que passar língua, verdade. né? É Sem falsas verdade. expectativas, né, Júlia? Mas Não vamos lá. adianta eu começar a vamos fazer lá. um trabalho de SEO, contratar a melhor agência do mundo, esperando que mês que vem eu tenha a Exato. primeira posição no Google. Sim, né? exatamente. Exato, até porque a primeira posição do Google é o lugar o quê? Mais caro da internet. Exato, mais caro você consegue Ó. rápido, né? Acho que você tem um fã. Essa questão. Fã ou hater, exatamente. Não, mas boa, antes de eu entrar na última pergunta, o que é o seu trauma com SEO? Abre seu coração. Não, na verdade, assim, o trabalho com SEO, ele traz algumas verdades ao longo do tempo. A primeira é que você não vai conseguir o resultado rápido como você consegue quando você coloca R$1 milhão na busca paga ou em Meta, por exemplo, Meta Ads. Sim. Você vai ter o resultado no dia seguinte que você começar a veicular. SEO não é assim. E SEO exige muito mais perícia do que qualquer tráfego pago, né? Perícia tanto de quem está brifando a agência ou o executor, como também do executor. De não simplesmente, eu vou adotar as práticas básicas aqui, vou entregar para o cliente, vai funcionar. Não é uma fórmula de bolo, não tem uma como. fórmula de bolo. E assim, depende muito dos dois lados, né? O melhor dos mundos é que todo mundo que vá trabalhar SEO tenha uma equipe dentro de casa. Porque essa equipe vai estar mergulhada no universo do teu produto, vai entender o cliente, vai ver a venda acontecendo ali no dia a dia. E isso vai fazer com que ela tenha insights para encontrar aquela janelinha da padaria que vende pão, sabe? Vende só um por vez, mas vende e vai te atender. Se você não tiver esse know-how, quem está de fora também não vai ter. Então, isso vai causar uma expectativa frustrada, porque você vai estar trabalhando no lugar errado, da maneira errada, né? Você vai estar trabalhando do jeito que todo mundo trabalha. É como se chegasse uma agência agora, aquele lá é um incorporador que trabalha, ele vende apartamentos em São Paulo. Se o briefing for só esse, a gente está aprendendo a trabalhar com briefing agora com ChatGPT, né? Você vai falar assim, eu quero um texto para vender um apartamento. Ele vai fazer um texto para vender apartamento. Você não falou qual bairro, qual tamanho. Quanto mais você falar, mais você vai perceber que tinha mais coisa para falar. Exato. Porque você quer algo muito específico e o específico exige detalhamento, perícia. Então, tudo isso a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que é ultra importante. É o que eu falo. O trabalho de SEO exige muito mais perícia do que o trabalho de mídia paga, porque a mídia paga, querendo ou não, ela vai custar um pouquinho mais caro só se você fez uma segmentação mais aberta ou mais fechada. Mas vai te trazer tráfego. O SEO, se você errou na segmentação, você vai trazer o tráfego que não vai resultar em nada. Ou se você errou na estratégia, você você não vai nem trazer tráfego. Nem vai trazer o tráfego, exatamente. Então, na verdade, foi que a gente precisou aprender na raça, né? E desperdiçar alguns
algumas semanas, alguns meses de trabalho que tiveram que ser refeitos, até a gente conseguir entender como é que funciona o nosso jogo, o nosso cliente, o nosso segmento, e aí entender, ó, o nosso tamanho com os nossos clientes e com o nosso tipo de produto, esse é o jogo. Vamos jogar esse jogo. Não adianta jogar o jogo dos grandes, dos gigantes, ou dos que querem trazer o máximo de tráfego possível. Então, até se aprender isso, você tem algumas cicatrizes ali que ficam para sempre. Nossa, doeu aí. Caraca, ficou dramático, né? Podia encerrar aqui agora. Ficou pra Nossa sempre. Senhora. Não, mas eu concordo, e assim, falando também como quem chegou com o Guilherme traumatizado na Cetim, uma das coisas que eu vejo também é que esse negócio que você falou pega muito. O longo prazo de SEO. As pessoas, elas tendem a usar muitos artifícios como desculpas para SEO. Então, ela reconheceu, gente. eu estou falando do que Ela você reconheceu. passou antes de mim, Guilherme. Eu tô falando do antes de mim. Ela assumiu que às vezes eles usam isso contra a gente. Eles contra os Eu falei clientes. algumas empresas. Bom, isso aí. Eu não falei que era eu. Não, eles segmentam. Guilherme. O fato é, enfim, SEOers. Cara, esse negócio de, a longo prazo você vai ver resultado, isso de, o update do Google ferrou o seu tráfego, tudo isso eu já vi no mercado, as pessoas fazem isso, são práticas que, enfim, a conscientização do mercado tem crescido muito, eu acho que, enfim, eu aqui no podcast estou tentando conscientizar mais o mercado, estou trazendo pessoas que me ajudam a conscientizar mais o mercado, as pessoas em SEO, elas estão criando mais conteúdos para conscientizar cada vez mais o mercado, para não ter isso. Mas isso acontece ainda. Exato. Infelizmente. Você tem uma responsabilidade muito grande, porque você forma profissionais, hein, Júlia? Exatamente. Você fala isso para suas alunas? Eu falo isso para todos os meus alunos. Todos. E eu falo, eu não quero saber de nenhum aluno meu que um dia usou como desculpa update. E update. Porque o update... ouviu muito isso, né, nos últimos anos, porque, mudou, é update. Não, a gente precisa postar mais artigos de SEO, só que quando chegavam os artigos de SEO pra gente aprovar, isso há um tempo atrás, não dava pra gente subir aquilo, porque eu tô falando com um público de médio e alto padrão e as pessoas tendem a fazer aquela cereja do bolo, né? Só isso, a massinha de bolo e pronto. Taxa de juros. O que é a taxa de juros? Exato, não tinha... Quais são as taxas de juros que você precisa olhar se você quer comprar um apartamento? Acabou o artigo. Exato. Daí, não funciona, é o quando básico. A gente entendeu que a gente precisava continuar e investir mais no SEO, teve que tirar até um certo preconceito em relação a isso, porque a gente já esperava que a próxima agência, que a próxima consultoria iria falar a mesma coisa. É a longo prazo, só que se o longo prazo nunca chega, ao contrário. Cada vez mais a gente vê o site caindo, e faz parte das nossas métricas. E como o Gui disse, é muito importante para a gente. Então, a gente precisou sentar, olhar o que estava acontecendo, falar, peraí, a gente precisa entender como que a gente muda e como que a gente muda esse jogo, né? Que é um grande desafio. E tirar até esse preconceito de certas pessoas, falar que esse longo prazo nunca chega. Porque cada vez é um desafio. E agora, beleza. Você conseguiu aumentar o alcance no blog, só que a gente tem... O site é o mais importante, ali onde a gente faz vendas. E a gente tentar entender que também tem um novo caminho que a gente precisa seguir e fazer ações que mudem isso, né? E que ajudem, que de fato aconteça. Né, Guilherme? É isso aí. É isso aí. 2024, vamos com tudo. O site vai voar. Tá aí, tá gravado agora. A gente tá aumentando o investimento em mídia paga, por isso. Que absurdo, cara. É difícil, mas é difícil. Só concluindo, uma ação leva a outra porque é importante. Então, a gente entendeu que o nosso blog, a gente consegue fazer isso porque a gente tem mais liberdade. Só que como a gente pega esse tráfego que a gente tá no blog e trazer para o site, que é quando a gente senta, entende que tem outras estratégias dentro de SEO que a a gente pode usar para fazer isso acontecer. Que eu acho que é o grande desafio. Com o inbound, vai fazendo tudo que... E é o grande desafio. Aí você entrega para outra área, né? A SEO jogou o cara dentro de casa, a gente entrega para outra área, porque é um outro desafio. Não, é verdade, agora é sério. É verdade, porque assim, você quer trazer um cara até o teu site, ele lê o conteúdo. Como é que eu faço você faz esse cara se interessar por um produto a ponto de clicar e ir para outra página?
Daí E pra foi o que a parte de gente, venda, né? né? Porque Aí hoje no criação site de virou banner, venda. criação Exato. de... Exato. E aí vai São Eles novas falam, escalando. não, o estratégias banner de aqui SEO que funciona me mais que o ajudam banner nisso, lá. né? Então, Sim, a gente total. chegou, acho que é tudo parte de um processo. A gente entendeu a importância de SEO, a gente entendeu que a gente precisava mudar um pouco o rumo que a gente estava seguindo. Beleza, deu certo, eu aumentei mais de 100% o alcance do meu blog, ótimo, mas como que eu vou passar isso para o meu site? Né? Então, quais estratégias que eu vou começar a adotar? Então, a partir disso, a Quem gente entra souber no novo como é rumo. que faz isso do blog para o site, avisa, porque a gente ainda não conseguiu. É um grande Ai, desafio, ai, mas é um ai. Não, desafio isso que é a para gente cortar, trouxe viu, agora, Júlia? Por né? favor, você corta. Eu não corto aqui é sem corte. Pô, se o Guilherme soubesse. Tá bom. Então vou aproveitar e falar o seguinte: não contratem a Júlia. Que Deixa ela isso? só pra gente. Pra Eu não ficar vou muito cortar. cara. Pode deixar. Olha, a Bárbara complementou já ficou bom aqui. Ótimo, Eu perfeito. sou a defensora da Júlia. Tá vendo? Eu que achei próximo, Júlia, no tá? próximo a Aqui, gente ó. não chama o Guilherme. Guilherme tá Nossa. banido no próximo. Vocês Ah, vão não. ouvir só mentiras. Ai, que mentira. A gente tá aqui pra falar. Eu vou botar de todos os desafios gráficos aqui embaixo, assim, ó, aparecendo. também. Cresceu mais de 100% Posso o comentar? blog da Cetim. Posso comentar? Pode comentar. Tá bom. A verdade por trás do sucesso. A verdade por trás dos cases da Júlia do SEO. Fica à vontade. Eu sou um livro aberto. É brincadeira. Vamos lá, pra fechar. O livro é você que escreve, hein? Se você falar sou um GA aberto, beleza. Agora o livro, você escreve o que você quiser nesse livro, né, Júlia? Não, podem ter contribuidores. Ah, tá. Eu aceito contribuição. O que vocês diriam para as empresas que acham que fazer SEO é besteira? E, né, o que vocês falariam da experiência de vocês para, enfim, convencer uma empresa que Eu acho assim, está tentando tomar essa decisão? se elas estiverem dispostas a perder uma parcela importante dos clientes, tudo bem. É uma estratégia válida. Mas saiba que uma boa parcela do que o mercado entrega, oferece como demanda para os produtos, está na busca orgânica. E provavelmente, muito provavelmente, a parcela mais consciente, que é a parcela que pula o tráfego pago e vai no que ela entende que é o mais confiável. E que talvez não chegue para você numa keyword de compra, que Exato. descubra você numa consideração ali ainda. Exatamente. Então, não é só uma expansão da demanda. A demanda que eu quero atingir é o fundo do funil que já está preparada para decidir, que escolhe o meu produto e aquilo está ótimo, porque é o que o meu orçamento alcança. Você está com o SEO deixando de lado uma parcela importante que não depende, como você falou, exclusivamente da variação do investimento que você faz mês a mês. Tudo que você fez em SEO vai te gerar um reflexo a longo prazo. Vai demorar muito para aquele reflexo sumir. Ao longo prazo sendo positivo, Ao longo afinal. prazo sendo positivo, como também é. Então, é como qualquer outra frente. Eu posso não trabalhar redes sociais. Meu produto vai vender só no físico. Tudo bem, é uma estratégia, mas saiba que você está deixando na mesa uma parte do teu faturamento todo mês. Então, essa eu acho que para quem é dono de negócio, para quem precisa gerar resultados para donos de negócio, essa é a principal, né, dor. Você saber estar consciente que você está deixando uma parte que está ao seu alcance dos negócios todo mês na mesa. Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. E eu acho que o Gui falou bem essa questão. E tem muita gente que acha que eu vou investir em SEO, daqui 3 meses eu vou ter resultado. Que a gente fala que eu não faço nada, eu vou começar a fazer, beleza. E agora, eu vou vender? Então, não é necessariamente porque você está aparecendo mais que você vai conseguir mais vendas. Mas, ao mesmo tempo, não adianta só falar, já que eu quero só conseguir venda, eu vou fazer fundo de funil. Porque, primeiro, vai ser muito mais difícil de você aparecer ali. Segundo, o prazo vai ser muito mais longo. E terceiro, tem aquelas pessoas que estão no começo da jornada ainda, mas elas não conhecem, seja uma incorporadora, seja alguma outra área. Então, você começa a ser helpful, você está ali, você está ajudando ela no dia a dia. Na descoberta e na consideração, né? No Exato, funil ali. então é algo que você consegue complementar com outras redes. Mas é importante para você estar ali, porque isso mostra que você está preocupado com o seu cliente, você quer ajudar ele de alguma forma.
Então, acaba que ele cai em um artigo sobre como decorar ou etc. Ele cai dentro de uma regra de um inbound, a gente consegue trabalhar esse cliente, daqui a pouco, daqui 6 meses, 1 ano, pode ser que ele decida comprar um imóvel e falar, vou comprar com a CETI Incorporadora porque eu já conheço ela. Então, o conteúdo de SEO, ele ajuda também em branding, ao meu ponto de vista. Porque, tipo assim, você Não, tá ali, total, você né? vai Porque aparecer, estar né? no topo é como, por exemplo, aparecer no comercial na TV Globo, Exato. né? Por mais que a audiência hoje não é a mesma de 10 anos atrás, estar ali significa grandeza, né? Você tem capacidade financeira de estar lá num E na comercial. internet. De alguma forma, isso entrega confiança para quem está assistindo a televisão. Estar na primeira página do Google indica que você tem um trabalho referenciado pelo Google de colocá-lo na primeira página dos resultados, né? Imagina se em algum momento o primeiro resultado, né, do Google fosse, sei lá, uma página que instalasse um vírus no seu celular. Isso seria caótico, provavelmente para virar notícia. Então, é mais ou menos essa relação. Você está sendo chancelado por uma das maiores empresas do mundo, de que para aquele termo específico você é uma das Uma principais referência. respostas. Então, acho que esse é o Dentre milhares ou milhões de outros de outros conteúdos. resultados, né? No mundo Exatamente. inteiro, inclusive. Então, acho que esse é o ponto. É isso então, né, gente? Acho que é isso. Enfim, muito obrigada a vocês dois por terem vindo aqui trocar ideia. Guilherme, eu vou ter que editar metade do vídeo. Brincadeira, eu vou deixar Eu tudo achei aí. que ele se comportou. Se comportou, né? Mas bem é bom falar a adultinho. verdade às vezes. Às Porque vezes. se fica o tempo inteiro falando dos melhores resultados do mundo, as pessoas acham que só tem melhores resultados no mundo. Não, E a gente- SEO é teste o tempo todo. Para você conseguir acertar a mão numa estratégia, A você gente tem que falou, né? fazer. A gente tem Mas teste que deu nos certo, tem cases as teste que não pessoas deu, divulgam mas... somente os testes que no final viraram resultados Óbvio, incríveis. é um case. Eu vou divulgar o quê? Vou divulgar case de insucesso ou é case de sucesso? Você tem que divulgar quando você quebra a cara também. Mas eu divulgo, Fiz mas aí isso não é e um deu case, pô. ruim. Mas aí Eu não é um fiquei case. Mas ajuda muito os teus alunos. Meus alunos sabem tudo. Olha lá, isso é perfeito. Perfeito, Júlia. Não te aguento, não. Mas enfim, dito isso, muito obrigada por virem aqui, conversar um pouco, trocar essa ideia. Eu acho que desde que a gente começou a trabalhar juntos, eu fui descobrindo muito mais também sobre esse ramo. Eu já tinha trabalhado, já tinha atuado com o ramo imobiliário, mas eu acho que eu consegui entender a dificuldade e as dores. Eu entendi muito também as dores de vocês, de quando vocês entraram em contato pela primeira vez comigo, todo o processo que a gente teve. E eu vejo que realmente é um nicho muito concorrido e tem muita gente que está nesse nicho e que está quebrando a cara e que está buscando a melhor maneira de fazer marketing de maneira geral, né? Não só SEO, para esse ramo. Então, tenho certeza que pessoas com a experiência de vocês estão complementando bastante aí toda a estratégia, estão somando para galera e Eu que complementando. agradeço a oportunidade de discutir mais uma vez sobre isso com você, porque a gente discute isso em todas as reuniões que a gente Essas tem. reuniões eternas, né? Reuniões eternas. E para quem trabalha com SEO, oferecendo serviços, enfim, como especialista, acho que a principal dica é sugar o máximo que você pode do teu cliente, ou, se você trabalhar dentro de uma empresa, da pessoa que você considera que é a maior especialista daquele negócio. Porque é ali que vai estar o ponto de sucesso do teu trabalho. Entender o cliente, entender o negócio e qual é aquele atalho que você vai pegar em SEO que vai te fazer ter um resultado diferente de todas as outras empresas que também fazem bons trabalhos de SEO. Então, é aí que está o sucesso. É isso, falou tudo. Obrigada, Ju, pelo convite aí, é muito bom. Igual eu falei, a gente tem muitos cases, tem muita coisa positiva, mas também a gente teve os percalços aí pelo caminho. Eu acho que para quem está trabalhando com SEO e até mesmo para a empresa que contrata SEO, tem que entender, dar uma chance e buscar formas de você se sobressair. Se um caminho não está dando certo, tem outro caminho que você pode seguir. Não é falar, SEO não é para mim e pronto, que acontece em alguns casos. Então, acho que ter essa pesquisa SEO dá importante. certo. Se não deu certo ainda, é porque você está fazendo errado. Exato. Gostei desse pensamento Exatamente. positivo. É isso.
E você que ficou aqui até agora, muito obrigada. Espero que você tenha aí anotado bastante insight, bastante estratégia que seja útil para você. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.